Olá, NET alunos! Voltando aqui para falar sobre o direito das famílias, especificamente sobre a filiação, a relação jurídica familiar entre pais e filhos. Bom, a gente tratou sobre parentesco, mas agora a gente vai restringir o assunto apenas à descendência de primeiro grau. E é preciso, para a gente entender um pouco de como hoje o legislador disciplina essas relações entre pais e filhos, é preciso a gente entender as transformações jurídicas e sociais que culminaram na atual previsão legal. Então, joga aqui na tela, Bibiu. O que aconteceu durante muito tempo? É que a situação conjugal dos pais interferia na forma como o direito recepcionava a relação entre eles e os seus filhos. Em função disso, o nosso legislador estabeleceu uma série de discriminações. Paulo Lobo chega a falar num termo apartheid legal. É justamente essa segregação que existia entre os chamados filhos legítimos, aqueles decorrentes de uma relação matrimonial entre os pais, e os chamados filhos ilegítimos, aqueles provindos de relações informais, como hoje a gente tem, por exemplo, a união estável, que eram os filhos espúrios, naturais, mas espúrios, os incestuosos, decorrente de relações entre parentes próximos, e os adulterinos, aqueles decorrentes de uma relação de concubinato, de relações paralelas, simultâneas a um casamento prévio. Então, essas discriminações faziam, inclusive, com que o ordenamento não reconhecesse qualquer efeito, qualquer direito ou dever dos pais em relação aos filhos em função dessas classificações. Existia uma verdadeira invisibilidade jurídica dos chamados filhos ilegítimos. E isso, para a gente entender, vem desde as nossas legislações mais antigas, mas eu vou tomar como referência, por exemplo, o Código Civil de 16. Neste, joga aqui na tela, Bibiu. Segundo o artigo 358 do Código Civil de 16, não era possível, era impossível, ainda que o pai quisesse, reconhecer os filhos incestuosos ou adulterinos. Ou seja, mesmo que não houvesse qualquer recusa do pai em reconhecer aquele filho advindo de uma relação extramatrimonial fora do casamento, pelo simples fato de ser decorrente de uma relação de incesto ou de concubinato, a lei vedava, excluía qualquer direito dos filhos e dever dos pais para com eles. Essa realidade, ela só veio a ser alterada na década de 40. Joga aqui na tela, Bibiu. Nós temos duas leis que trouxeram algumas transformações significativas. O Decreto-Lei 4.737 de 42 e a Lei 883 de 49. O que disciplinava essas legislações? A possibilidade de reconhecimento de filhos após a dissolução do casamento. Ou seja, se um homem tivesse tido algum filho extramatrimonial, seja ele decorrente de uma relação informal, de pessoas que não eram impedidas para o casamento, mas simplesmente não haviam casado até então, de um incesto ou uma relação concubinária, ele só poderia reconhecer esse filho quando o seu casamento com o seu cônjuge, que não é a mãe dessas crianças, fosse dissolvido. Então, o reconhecimento passou a ser possível, mas para proteger essa família matrimonializada, somente quando ela deixasse de existir, quando ela fosse dissolvida, ainda que não completamente, pois a nossa primeira lei de divórcio é de 77. Até então, na década de 40, a única figura que existia para o desfazimento de uma vida conjugal era o desquite, que desfazia a sociedade conjugal, a vida em comum, mas não o vínculo matrimonial. Isso significa que a pessoa desquitada, ou como a gente chama hoje, separada judicialmente, ela não pode casar. É a velha máxima religiosa de que o que Deus uniu, o homem não separa.
E aí o ordenamento jurídico, incorporando isto, fazia com que as pessoas casadas, em função da proteção da instituição família, assim permanecessem pelo resto da sua vida, ainda que, de fato, ainda que a vida em comum não mais existisse. Então, eu só poderia reconhecer filhos fora do casamento quando este casamento não mais existisse, quando a sociedade conjugal ela tivesse sido desfeita, dissolvida. Agora, o que acontece? Apesar de permitir esse reconhecimento, havia a atribuição de direitos diferenciados entre os filhos. Joga aqui na tela, Bibiu. O que acontecia? Esses filhos, eles eram considerados ilegítimos e, por exemplo, o direito à sucessão deles era metade do que caberia aos filhos legítimos. Então, além de só poder ocorrer o seu reconhecimento quando eles fosse após a dissolução do casamento do seu pai, esse reconhecimento implicava uma discriminação no sentido de direitos diminuídos em relação aos filhos advindos do matrimônio. Bom, realmente, a alteração mais profunda que adveio no nosso ordenamento jurídico aconteceu com a promulgação da Constituição de 88. Nela, nós temos expressamente consignado a vedação de qualquer tratamento discriminatório entre os filhos, independente da sua origem. Então, ficou consignado o princípio da igualdade da filiação lá no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Princípio esse que acabou sendo repetido no Código Civil de 2002, lá no artigo 1596. Então, hoje, qualquer que seja a origem da filiação, qualquer que seja a situação conjugal dos pais, não pode a lei estabelecer qualquer tratamento discriminatório distinto entre esses filhos. Nós vamos aqui abordar alguns critérios de classificação da origem, mas isso tem conteúdo meramente didático. Quando nós formos tratar de filhos, não interessa se são adotivos, se são biológicos, se são socioafetivos. Filho é filho e pronto. Então é preciso a gente acabar com essas adjetivações que causam situações de discriminação no seio familiar. Bom, e aí o que acontece? Antes de a gente falar propriamente na filiação, é preciso a gente tratar um assunto que é também disciplinado pela Constituição e que tem íntima relação com a relação entre pais e filhos, que é o planejamento familiar. A nossa Constituição, ela diz expressamente que é facultado à pessoa o livre planejamento familiar. Ou seja, as pessoas elas têm liberdade de decidir a respeito da constituição, da limitação ou do aumento da sua prole. Quando a gente fala no planejamento familiar, a gente está tratando da relação da fecundidade, da existência ou não de filhos. E aí a gente traz os métodos de concepção, aquilo que favorece a geração da prole, ou os métodos de contracepção, que impedem a geração de filhos. Isso, o nosso ordenamento tem uma lei específica que trata sobre o planejamento familiar. E ela dá essa liberdade para que as pessoas, e aí eu deixo claro, as pessoas e não o casal, é direito de cada cidadão o livre planejamento da sua família. Desde que isso não atente contra a liberdade e não ofereça riscos à vida ou à saúde da gestante ou do futuro bebê. Bom, e aí o que acontece? Quando a gente fala nesses métodos de contracepção e de concepção, impreterivelmente a gente fala de dois assuntos muito relevantes: a reprodução humana assistida e a esterilização. Um, a fim de evitar a concepção da prole, e o outro a fim de facilitar a situação em que os pais, pelos métodos naturais da conjunção carnal, eles têm, de certa forma, dificuldade ou impossibilidade de gerar filhos. E aí já deixo claro um alerta muito importante. Reprodução assistida não é método alternativo.
É método subsidiário de geração de filhos. A reprodução humana assistida, ela só deve realmente ser utilizada quando houver esterilidade, a impossibilidade de gerar filhos ou a infertilidade, algum tipo de dificuldade no processo reprodutivo, ok? E aí, quando a gente trata da reprodução humana assistida, eu já digo de antemão que nós não temos nenhuma norma jurídica que discipline esse tipo de procedimento médico. O único parâmetro que nós usamos são as normas do Conselho Federal de Medicina, as resoluções que oferecem normas deontológicas aplicadas à questão da ética na atividade médica. A única referência legal à reprodução humana assistida está lá no artigo 1597 do Código Civil, quando trata das presunções de parentalidade, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Quando a gente fala na reprodução humana assistida, reconhece-se, inclusive, como direito de cada pessoa, a adoção da reprodução humana assistida pela chamada família single, a família de uma única pessoa. O que a gente chama popularmente de produção independente. Então, apesar de fugir daquele padrão familiar do modelo biparental, em que está presente pai e mãe, as famílias singles, as famílias homoafetivas, elas são esse direito de se utilizar do livre planejamento familiar através da reprodução humana assistida, é um direito constitucionalmente assegurado a qualquer forma de constituição, a qualquer organização e estrutura familiar. Com relação à esterilização, muitas vezes a gente vê noticiado as situações de esterilização compulsória, que é extremamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico. A esterilização, ela exige uma série de requisitos que devem ser observados. E um deles, e principal, é a voluntariedade. A pessoa tem que desejar fazer com que o seu organismo não possa mais reproduzir. E aí, para isso, o legislador estabelece alguns critérios temporais de quantidade de filhos ou de idade, para que essa decisão ela realmente seja uma decisão amadurecida, que não comporte arrependimentos, porque nem sempre o procedimento de esterilização ele pode ser revertido. Então, o que estabelece a Lei de Planejamento Familiar? Que a pessoa só pode se submeter à esterilização quando ela tiver, no mínimo, 25 anos ou já possuir 2 filhos. E aí, para fins de realmente de amadurecimento, entre o momento em que ela decide e ela procura um médico para se submeter ao procedimento e ao momento em que ocorrerá a cirurgia, é preciso que se passe um intervalo mínimo de 60 dias. A não ser em casos específicos em que ocorra risco à saúde da mulher ou do futuro concepto. Algumas pessoas questionam a liberdade do planejamento familiar relativa à esterilização, fazendo um contraponto quanto à necessidade de autorização do cônjuge para a submissão a esse procedimento. E aí é preciso que a gente entenda que, apesar da geração de filhos não ser mais a finalidade primordial de um casamento, de uma união estável, ainda existe uma certa expectativa normal e razoável de geração de filhos dentro de uma relação afetiva. Por isso, a decisão de não ter filhos, de não mais ter filhos, ela deve ser do casal e não da pessoa de maneira isolada quando for casada ou viver em união estável. E aí, com relação aos incapazes, só para a gente encerrar essas conversinhas sobre planejamento familiar, como o incapaz ele não tem discernimento necessário para praticar os atos da vida civil, inclusive relativos ao planejamento familiar, é preciso que haja autorização judicial para que ocorra o procedimento de esterilização voluntária, nunca compulsória. Bom, quando a gente fala na filiação, então, a gente vai estabelecer, para entender um pouco a sua origem,
4 critérios distintos: o critério jurídico, o critério biológico, o critério socioafetivo e um quarto critério, que poderia ser um critério cumulativo dos anteriores, que é o critério da multiparentalidade. Mas vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Bom, primeiro critério é o critério jurídico. O que significa isso? Durante muito tempo, em razão do conhecimento científico disponível, não haveria como atribuir a certeza da paternidade a uma pessoa, ao contrário do que acontecia com a maternidade. A maternidade, existia um ditado romano que diz que a maternidade é sempre certa. Por quê? Porque a maternidade é notoriamente perceptível pela gravidez e pelo parto. Já a paternidade, não haveria como ter essa certeza científica a respeito da relação parental entre o pai e o filho. Por isso, desde o direito romano, se criou a presunção do que o pai do filho é o marido da mãe. Então, hoje nós temos lá no artigo 1597 esse critério jurídico, quando o dispositivo ele fala: presume-se concebidos na constância do casamento. Significa dizer, presume ser filho do pai, presume ser filho do marido da gestante, aquele filho que nascer naquelas condições. E aí eu chamo a atenção de vocês para um fato. Joga aqui na tela, Bibiu. A gente fala, quando o artigo 1597 fala, ele diz presume-se concebido na constância do casamento. E aí se questiona muito a respeito da aplicabilidade dessas presunções de filiação também à união estável. E aí o STJ já teve a oportunidade de se manifestar a respeito em mais de uma ocasião e firmar um entendimento no sentido de que, se a união estável ela possuir prova pré-constituída deste relacionamento afetivo, esse dispositivo também pode ser aplicado para os filhos advindos de relacionamento convivencial. Ok? Então, apesar do 1597 falar que presume-se concebido na constância do casamento, a presunção de filiação também se dirá para a união estável quando houver prova pré-constituída deste relacionamento. Ok? Então, vamos lá. Quais são as situações que o legislador aplica esse critério jurídico? Os incisos 1 e 2, eles já estavam presentes no Código Civil de 1916. Eles trazem como critério um tempo mínimo e máximo de gestação. Segundo o inciso 1, o que ele diz? Presume-se concebido os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. 180 dias são basicamente mais ou menos 6 meses. Apesar de, aos 6 meses, o feto não estar completamente formado, entendeu o legislador que, a partir desse critério temporal, já existia viabilidade, com os recursos necessários, de se manter a vida do feto prematuramente nascido. Então, se após 6 meses, 180 dias, do início da convivência entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, houver o nascimento de um filho, presume-se que esse filho, nascido após esse período, seja filho do casal. E aí eu chamo a atenção. O prazo não é contado do casamento. O prazo é contado, vamos aqui, depois de estabelecida a convivência conjugal. E se a gente lembrar das aulas sobre casamento, é preciso a gente entender que a lei permite o chamado casamento por procuração. Significa dizer que os cônjuges não necessariamente estão presentes ao ato de celebração de casamento e iniciam a convivência conjugal após a sua celebração. O critério é a convivência, pois é a partir dessa convivência que se presume a ocorrência de relações sexuais que geram filhos. Ok? Bom, o segundo inciso do artigo 1597,
ele diz que são presumidos filhos aqueles nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal. Então, aqui a gente tem o critério do desfazimento. E aí leva em consideração o tempo máximo de gestação. Aqui, 300 dias, cerca de 10 meses. Por que 10 meses? Porque geralmente uma gravidez que termina no prazo normal, ela encerra entre o 9º e 10º mês de gravidez. E aí, para evitar situações que fugissem à praxe normal, o legislador preferiu estender esse prazo até os 10 meses e incidir a presunção. A crítica que se faz a esse dispositivo é a seguinte, que o prazo de 300 dias, ele é contado, joga aqui na tela para mim, Viviu, ele é contado da dissolução da sociedade conjugal. Tudo bem, quando essa dissolução se dá pela morte, efetivamente, aquele casal deixou de conviver e acabou e encerrou qualquer possibilidade de geração de filhos após esses 300 dias. A crítica está nessa outra parte do dispositivo, quando ele diz, nos 300 dias subsequentes à dissolução, por separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Por quê? Porque tanto a separação judicial, como o divórcio, por analogia, e quantas situações de invalidade do casamento, elas só ocorrem mediante sentença judicial transitada em julgado. E isso pode demorar um tempo considerável. A crítica que a doutrina faz é que esse prazo de 300 dias deveria contar a partir da separação de fato. Ou seja, a partir do momento em que o casal não vive mais junto. Pois se eles não vivem mais juntos, acaba de por terra a presunção da manutenção da convivência e das relações sexuais. Apesar que a gente pode pensar que de vez em quando rola aqueles flashbacks e tal, mas aí o direito não podia regular todas essas situações. A regra é que uma vez separado de fato o casal, uma vez dissolvida a vida em comum que existia entre eles, dissolve-se também a prática de relações sexuais que podem gerar filhos. Então, que esse prazo de 300 dias não deveria ser contado da separação ou da invalidade do casamento, mas sim da separação de fato, do desfazimento da vida em comum. Tá joia? Bom, vamos seguir. Os 3 próximos incisos, joga aqui na tela, Bibiu. Eles tratam das presunções de filiação relativas às técnicas de reprodução humana assistida. E aí, com relação à reprodução humana assistida, é fundamental a gente entender a origem do material genético. Ela pode ser homóloga quando o material utilizado no procedimento for do próprio casal, ou seja, o filho gerado, ele terá identidade genética biológica com os seus pais. E a reprodução heteróloga, por sua vez, é aquela quando se utiliza do material genético de um terceiro doador e, em função disso, um dos pais ou ambos não terão identidade biológica com o filho. Essa filiação, por ficção jurídica, será um tipo de filiação socioafetiva, porque você escolhe receber como filho aquele que não tem vínculo consanguíneo com você. Bom, aí vamos voltar aqui para o artigo 1597. Ele diz, no inciso 3, que presume-se concebido na constância do casamento o filho havido por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. E aí eu destaco essas 2 palavrinhas. Como a gente falou, procedimento homólogo é quando há a utilização do material genético do próprio casal. Na fecundação, extrai-se apenas o material genético do homem, o espermatozoide. Esse espermatozoide, ele é colhido, selecionado e implantado no organismo feminino, para que a fecundação ela se dê intracorporeamente, dentro do organismo da mulher. Pode ou não obter sucesso no procedimento. Mas o mais interessante é que, em razão do desenvolvimento de algumas técnicas de criopreservação, foi possível a manutenção da capacidade procriativa do material genético
mesmo após o seu congelamento. E aí, isso permitiu a separação entre a geração da vida e a morte do genitor. Faz com que eu possa utilizar o material genético do meu marido, ainda que após a sua morte. O dispositivo deixa claro isso, que na fecundação homóloga, o filho é considerado concebido na constância do casamento, mesmo que falecido o marido. E o legislador não estabelece quaisquer requisitos para isso. No entanto, o Conselho Federal de Medicina e alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal e provimentos do CNJ acabaram disciplinando um pouco esses limites para a adoção do procedimento póstumo. Que limites são esses? Joga aqui na tela, Bibiu. Então, para que eu possa me valer da reprodução homóloga após a morte do titular do material genético, é preciso a autorização do meu marido. Então, em vida, é preciso que ele tenha consentido que, mesmo após o seu óbito, eu pudesse utilizar o material genético dele que se encontrava congelado. E o segundo requisito é a manutenção do estado de viuvez. O que significa isso? Significa que eu não posso ter um novo casamento ou uma nova união estável pré-constituída, pois a partir desse momento que eu tenho esse segundo e novo relacionamento, os filhos nascidos num período mínimo e máximo do estabelecimento dessa nova vida conjugal ou convivencial será considerado filho deste meu novo parceiro. Então, para que aquele filho gerado com material genético do meu falecido marido ou companheiro seja considerado filho dele, filho do morto, é preciso que eu mantenha o estado de viuvez. Bom, no inciso 4, vamos seguir adiante, ele diz que é presumido filho havido a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de fecundação artificial homóloga. O que acontece? Neste caso de embriões excedentários, o procedimento se dá extracorporeamente. Tanto o espermatozoide do homem como o óvulo da mulher são colhidos e a fecundação ocorre in vitro, é o chamado bebê de proveta. Como a resolução do Conselho Federal de Medicina limita o número de embriões que podem ser implantados no organismo feminino por tentativa de fertilização, a depender da idade da mulher, pode ser que tenham sido produzidos mais embriões do que aquele limite previsto para a cada tentativa de fertilização. Significa dizer que, mais uma vez, em caso de reprodução homóloga, ainda que já existam embriões excedentários, será considerado filho aquele que foi implantado a qualquer tempo. Mais uma vez, a previsão implícita da reprodução assistida pós-mortem. Por fim, joga aqui na tela, Bibiu, a gente tem um único caso de reprodução heteróloga, quando ele diz que presume-se filho aquele havido por inseminação heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Bom, é preciso a gente destacar isso. A autorização, ela precisa ser prévia, não necessariamente escrita. Por que precisa, somente neste inciso, se faz a referência à autorização prévia? Porque aqui não existe coincidência biológica entre o pai, que constará no registro, e aquele que doou o material genético. Por isso, esse é um típico caso de filiação socioafetiva, em que o meu marido, ele aceita como se seu filho fosse o filho gerado com material genético de um terceiro doador anônimo. E aí, as normas do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Justiça e alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal estabelecem algumas regrinhas para a utilização. A mais importante, não pode haver a retratação desse consentimento quando for iniciado o procedimento. Então, a autorização para utilizar o material genético de terceiro, ela pode ser revogada, desde que seja feita essa revogação antes da implantação do material genético, do início da
concepção deste filho. Porque aí o filho não pode ficar à mercê dos caprichos do pai. A gente deixa para falar nas outras causas, nas outras origens da filiação, no próximo bloco. Até mais!